Lucas Pedrosa, sua vez de apresentar o trabalho em grupo. O Vasco foi atropelado pelo Puerto Cabide e ficou numa situação difícil na Sul-Americana. Vamos ver esse jogo e na volta o Pedrosa comenta. Pô, era muito a atuação isso do na time. escola, cara. Rodou. Um dia para ser esquecido. Na primeira etapa, o Vasco até começou indo para o ataque. Verrete arriscou de cabeça. Mas Léo Jardim já começou a trabalhar cedo e salvou o Vasco nesse lance. Mas aí, bobeira dupla de Matheus Carvalho e depois Hugo Moura faz falta em mesa. O árbitro marca pênalti. Paredes vai para a cobrança e marca. Outro mole do time carioca, após passe errado e quase mais um do Puerto Cabello. Mas Léo Jardim evita. O Vasco então vem com Lucas Piton cobrando falta e João Vitor faz de cabeça. Tudo igual. Mas no segundo tempo, a situação do Vasco ficou pior. Escanteio e a bola sobra para Padrón, que tem apenas 1,59 m de altura, fazer de cabeça. E aí começa a desandar tudo para o Vasco. O Puerto Cabello poupa a bola, trabalha e Guerreiro chuta no ângulo. E novamente, após erro de passe, Paredes fica com a bola e manda sem chances para Léo Jardim. Final, Puerto Cabello 4, Vasco 1. Una palavra. Apresenta o trabalho aí, Pedro. E merece uma palavra, merece todas as zoações. Como é que você ficou? Envergonhado. É sério, eu fico envergonhado, Fernanda, porque, assim, se a gente for olhar, quando a gente vem aqui todos os dias, a gente acorda cedo, se dedica, estuda, vem trabalhar na maior competência possível. Quando algo sai errado dentro do nosso trabalho, seja aqui no SBT, eu faço lá na Placar, no meu canal, e sempre foi assim durante a minha carreira, cara, eu não conseguia dormir, Fernanda, porque eu me sentia incompetente, eu ficava triste, eu falava assim, cara, porra, isso aí foi uma incompetência minha, eu ficava envergonhado, triste, porque eu acho que o trabalho da gente, ele tem que ser levado muito a sério, entendeu? E assim, o futebol, eu até falei isso na minha live ontem, o futebol é um jogo muito complexo. As pessoas acham que o futebol é um jogo simples e é completamente ao contrário. Jogar é difícil, treinar é difícil, fazer futebol é difícil, tudo é difícil, não é algo complexo. As exigências que o futebol te traz hoje, elas são muito complexas para a gente poder resumir muitas vezes um jogo em, pô, faltou vontade aqui, faltou raça aqui, garra ali. Mas eu me sinto até um ogro falando isso. A grande verdade ontem é que eu não consegui ver um pingo de vontade em todos os atletas que entraram em campo ontem. E pior, eu me pergunto, será que eles sentem vergonha? Porque eu não sei se eles estão entendendo a dimensão do que aconteceu ontem, mas eu vou tentar explicar aqui. O Vasco, pela primeira vez na história do futebol brasileiro, foi um time que tomou 4 gols de uma equipe venezuelana. O Puerto Cabello, gente, ele não consegue nem mesmo disputar as primeiras colocações do campeonato venezuelano. É uma equipe, como eu falei aqui do Carabobo ontem, que pode ser até pior do que o Carabobo. Ela é Ele tá atrás do Carabobo na competição. Tá atrás do Carabobo. O Carabobo tá na Libertadores. Tá na Libertadores. Então, pra você ver o tamanho da situação. O Vasco tomou gol ontem, parabéns, Lucas Piton, de um jogador de 1,59. Ele tem 1,59. É a minha altura. Ele deve ser da sua altura, Fernanda. Então, assim, me desculpa. Ele não fez um gol chutando, ele não fez um gol driblando, ele fez um gol de cabeça, o que torna a situação mais vergonhosa ainda. O senhor Matheus Carvalho, ontem, a bola que ele recebe e que ele entrega, e depois o Hugo Moura faz um pênalti, é uma vergonha. É de um jogador que não tem capacidade, não tem condições de vestir a camisa do Vasco. Porque o mapeamento dele de campo é vergonhoso. Os caras do Vasco, eles têm medo da bola. Eu nunca vi jogador de futebol ter medo da bola. Eles estavam com medo da bola. Medo. A bola vinha, sabe o que eles faziam? Tremiam e tocavam a bola de volta pro zagueiro. Eles não conseguiam ficar 10 segundos com a bola no pé, porque eles têm medo de errar. E esse time é fraco mentalmente. Além dessa equipe ser muito mal treinada, porque não tem treinador, Felipe, você não é treinador de futebol. No máximo, você é coordenador técnico mesmo. O Vasco demitiu o Carille, que eu falei aqui diversas vezes. Beleza, vai demitir o Carille? Vai vir quem? E tem uma semana que está em negociação com o Fernando Diniz. Nesses dias aí, sabe o que aconteceu? O Vasco empatou com o Operário de forma vergonhosa na Copa do Brasil. O Vasco perdeu para o Palmeiras, que até então normal, e sofreu um dos maiores vexames da sua história na Venezuela, jogando a Copa Sul-Americana, precisando da vitória, porque vai ter que jogar contra o Lanús na Argentina, se quiser passar em primeiro. Já não passa mais em primeiro. Jogando esse futebol, eu tenho tranquilidade de afirmar aqui que jogando futebol, não é nem o elenco, jogando futebol, o Vasco é um dos 3 piores times do Brasil. Eu não tenho dúvida disso, tá? E ontem ficou comprovado. É vergonhosa a postura do atleta que veste a camisa do Vasco e que vai para campo e joga da forma como eles jogaram ontem. Parecia que eles estavam numa pelada de final de semana e nem na pelada, porque na pelada dá merda.
Na pelada, é um cobrando o outro, tá valendo refrigerante, tá valendo a caixa de cerveja. Meu irmão, sai todo mundo se xingando. Ontem nem isso neles eu consegui ver. Então assim, cara, é triste pro torcedor. Eu me sinto envergonhado, eu não contrato, eu não planejo, eu não faço parte de nada, eu não jogo, mas eu me sinto envergonhado como vascaíno. Senhor presidente Pedrinho, Felipe, Marcelo Santana, vocês deveriam se sentir mais envergonhados ainda, porque vocês montaram o que foi o pior, um dos piores vexames da história do Vasco da Gama e o pior jogo de 2025. E até agora, nada de treinador. Tá tudo tranquilo pra vocês, tá tudo tranquilo. O Vasco tomou de 4 de uma equipe semi-amadora e tá tudo tranquilo. E outra coisa só pra finalizar, quando a gente falava do Carille, o que eu falava sempre pra vocês aqui? Não tirem a responsabilidade dos atletas, não tirem a responsabilidade deles que erram jogo após jogo. Erros bizonhos de jogadores que ganham e ganham muito bem, não é pouco não, eles ganham muito bem em dia para jogarem de uma forma patética e que envergonha o torcedor. O Vasco hoje é um clube que não tem quase nada e o que resta é só a torcida e até essa torcida tá cansando. Olha só, e o técnico interino Felipe falou sobre a goleada sofrida pelo Vasco depois dessa partida, Rodô. Na realidade, temos que pedir desculpa ao nosso torcedor. É um jogo para se esquecer, faltou muita atitude dentro de campo, muitos erros individuais, isso acabou prejudicando. Tá aí o Felipe falando, o Vene Casagrande, o Vasco que, desde que ele tá de interino, ainda também não teve bons resultados, né? A gente falava aqui muito do Carille, a gente já falou da importância para o futebol brasileiro, que é o futebol mundial, que é ter um treinador. A gente sabe que os erros acontecem, o Pedrosa trouxe isso muitas vezes aqui, gente, o Carille não chuta o gol e tal. E a situação do Vasco deu uma piorada, né? Não tava ruim e piorou com a saída do Carille, o Vene Casagrande. Fernandinho, eu fico muito tranquilo em comentar isso, porque eu sempre achei aqui que o Carille era o menor dos culpados. Eu acho até que ele estava fazendo até um bom trabalho diante do que ele tinha à disposição dele e a diretoria demorou a entregar peças importantes que ele havia pedido desde o começo. Dito isso, ele foi demitido. E agora tem o Felipe como interino. Mas eu não posso tirar a responsabilidade do Felipe, embora ele seja interino. A gente está vendo uma queda de produção no Vasco da Gama de uma forma absurda. E o Felipe tem culpa nisso. É ele que está treinando a equipe, no dia a dia é ele que treina, é ele que arma a estratégia. E a estratégia que ele vem armando não tem dado certo. Vide o que aconteceu nos jogos anteriores, vide o que aconteceu ontem. Ontem foi um dos maiores vexames da história do Vasco, não é em competição internacional, é da história do Vasco da Gama. A forma como o Vasco perdeu ontem, e repito, e eu concordo plenamente com o Pedrosa, os jogadores parecem normalizar esse tipo de situação, que eu não vejo nem um pouquinho de indignação, exceto o Verratti. Inclusive, ele, após o jogo, deu uma entrevista à ESPN, uma entrevista que eu considero perfeita, de um jogador que tem vergonha de viver isso que ele viveu ontem com a camisa do Vasco da Gama. Você vê o Verratti extremamente revoltado, falando que a culpa é dos jogadores, que não tem nada a ver com o treinador, que a culpa é plenamente dos jogadores, e ele está certo. A culpa é dos jogadores, porque a forma como os jogadores atuaram ontem parecia que era um amistoso, e não era um amistoso, gente. É uma competição internacional que o Vasco da Gama está disputando. Eles estão deixando o Vasco de uma maneira extremamente inferior na história do... Sabe? Olha esse time, cara. Olha esse estádio, cara. Parece... Juro pra você, parece o estádio que tinha lá no Aruama. Do tamanho da Fernanda lá. Olha isso, cara. Dia os baixinhos precisam brilhar, Pedrosa. É um time muito mal treinado, é um time extremamente amador da Venezuela. Então, esse é o mesmo estádio do Carabobo que o Botafogo jogou. Exatamente. Então, assim... Eu acho que os jogadores do Vasco da Gama têm que ficar com muita vergonha do que aconteceu ontem, porque, de fato, é para ficar marcado na história do Vasco de uma maneira extremamente negativa. Ô, Lucas Pedrosa, o Vene apontou aí a questão dos jogadores realmente assumirem, o Verratti assumiu a responsabilidade, o único que falou, geralmente é sempre ele que fala. Você encontrou mais algum erro ontem na construção desse jogo? Os 2 gols que o Vasco tomou de 4, o Vasco tomou de 4, tá, gente? Tomou 4 do Carabobo. Tem 2 gols que foram erros novamente individuais. O primeiro, do Matheus Cocão. Porto Cabedelo, o do Porto Cabedelo, perdão. Fico louco, cara, fico louco. O primeiro do Matheus Cocão, que foi no momento que o Paulo Henrique bateu um lateral muito ruim também, mas o Matheus Cocão... Cara, o volante, ele tem que ser, sabe ter o quê, Fernanda? Mapeamento do campo. O volante... Visão periférica. Antes dele receber a bola, ele tem que fazer isso aqui, ó. Para saber o que ele vai fazer. Quando ele dominar, qual sequência que ele vai dar na jogada. O Matheus Cocão é o cara que, primeiro, ele tem medo da bola, parece que tá pegando fogo. E segundo, ele não consegue olhar, ele não consegue saber quem tá ao redor dele. E para piorar, tá ao lado dele o Hugo Moura, que
Quantas vezes eu já falei aqui também? O Hugo Moura e o Cocão não podem jogar juntos. São jogadores que se anulam. São jogadores que deixam a saída de bola do Vasco lenta e nem mesmo no poder de marcação eles conseguem ajudar. O Felipe foi lá, colocou eles juntos de novo. E o Felipe, gente, eu fico abismado. O Vasco no primeiro tempo já poderia ter tomado 2, 3 gols do Puerto Cabello. E o Felipe no primeiro tempo, ele não mexe no intervalo. Ele vê um primeiro tempo bizonho, vergonhoso, e ele volta com o mesmo time. Ah, vou botar o mesmo time. E sobre o grupo, Vene, inclusive dos jogadores, vale lembrar. Esse é o mesmo grupo que tomou de 4 do Criciúma, em São Januário. Esse é o mesmo grupo que tomou de 6 do Flamengo no Maracanã. E esse é o mesmo grupo que tomou de 4 ontem do Puerto Cabello. Lembra quando eu falei aqui? A mentalidade deles é derrotista, da entrevista do Paulo Henrique, do Léo Jardim, que nem são os piores culpados, mas o grupo tem mentalidade derrotista. O grupo é frágil. O grupo não sabe o que é vencer. Não tem vitória na veia. E pra piorar, não sabe o que é representar a camisa do Vasco. Tem um ponto em relação ao Felipe, que ele quer trabalhar de uma forma, o estilo de jogo dele, mas ele não pode exigir do Matheus Cocão, ele não pode exigir do Hugo Moura, algo que eles não têm. É a mesma coisa que o SBT me pedir notícia do dia a dia do Manchester City. Sabe, não faz o menor sentido. O Felipe precisa entender o que os jogadores dele podem entregar em campo. E parece que ele não entende isso, porque ele continua insistindo no mesmo erro, botando o Hugo Moura para fazer saída de bola. Quer fazer uma saída de bola boa? Bota o Jair, pô. O Jair é bom Não, nisso. ele não bota o Jair. Quem joga futebol não pode jogar, Vene. O Jair, que é jogador de futebol, que ele erra ou não erra, mas ele é jogador de futebol, ele não tem medo da bola, esse não pode jogar, não pode. Ele tem uma boa saída de bola, não Ontem ele levou... É ótima. O Jair é o melhor volante em termos técnicos do Vasco. Ontem, inclusive, o Vasco levou o Lucas Zucarelli, tirou o moleque aqui do Rio de Janeiro, levou pra Venezuela, não ficou nem no banco. Não ficou nem no banco. Entendeu? Diz que é pra juntar milhas. Ah, deve ser. Você não tá com milha boa, Deve você? ser. É, Enveneiro? Pô, eu fico imaginando o Zucarelli. Olha aqui, ó. E tem informação, tá? Tem informação de Fernando Diniz. Fala, Pedrosa. Vamos lá. Antes do jogo contra o Puerto Cabello, um pouco antes do jogo contra o Puerto Cabello, o Vasco sinalizou uma nova oferta ao Fernando Diniz. É uma oferta chegando ali na casa do R$1 milhão, não só para ele, mas também para sua comissão técnica. O contrato deve ser até o fim de 2026 e agora o Vasco aguarda o último ok do Fernando Diniz para anunciá-lo como treinador. Se algo mudou depois do jogo na cabeça do Diniz ou não, eu não sei. Mas a informação que eu obtive nessa manhã é que o Vasco está aguardando o último ok do Fernando Diniz para anunciar o treinador. Na casa do milhão. Na casa do milhão. Ele e comissão técnica. Lembra a pergunta que você fez ontem pra gente, se ele vale R$1 milhão? Lembro. Não sei se ele vale ou não, mas para assumir o Vasco, ele tem que pedir alto. Porque ele vai ter um trabalho absurdo para fazer esse time jogar. Então ele tem que ganhar muito bem para poder fazer esse time jogar. Ele e a comissão, porque a preparação física do Vasco é uma vergonha, porque o mental desse time é uma vergonha, e ainda vai para a parte do campo.